Segundo caso, concordância entre reta e arco. Então, entre reta e arco, lembra que eu falei para vocês, quando eu tenho reta, eu faço sempre a mesma coisa. Então, no caso da reta, qual que é o procedimento? É traçar uma reta paralela com a distância do arco de concordância. É isso que a gente tem que fazer quando tem reta. Quando tem circunferência, aí é a novidade, né? Opa! Quando tem circunferência, vamos lá, circunferência. Qual que é a novidade? A gente vai ter que traçar um arco auxiliar com um raio dado pelo que a gente vai chamar de R1 mais R2. O que é R1 mais R2? Ó, R1 é o próprio raio da circunferência e o R2, veja que eu marquei aqui embaixo. Ó. O R2 é o raio da concordância. É o raio do arredondamento que eu quero fazer. Quando eu falo traçar um arco auxiliar com raio R1 mais R2, eu estou falando, olha, esse arco auxiliar ele tem que ser a soma dos raios da circunferência que já existe com o raio de arredondamento. Por que ele tem que ser essa soma? Vamos entender isso, pessoal. Larga tudo, não respira, só olha aqui para mim. Eu vou tentar ser rápido para vocês não morrerem asfixiados, mas não respira. Fica aqui comigo, ó. Vamos tentar, vamos torcer para dar certo. Eu vou fazer aqui na mão, né? No chutômetro, ó. Dá uma olhada no que eu fiz aqui. Faz de conta que esse ficou meio oval, esse círculo vermelho, né? Mas faz de conta que ele está certinho. O que eu fiz aqui, ó, eu vou passar o vermelho em cima, ó, da reta, vou esticar a reta para cá, ó. Eu fiz desse lado justamente porque a gente vai fazer do outro depois, né? Ó. Dá uma olhada no que está desenhado aqui, ó. Aliás, deixa eu até pôr de outra cor, ó. Cor o azul, que é forte aqui em cima. Dá uma olhada, ó, tem uma reta azul que vai passar por um arco vermelhinho. Eu estou pintando, pondo bolinhas azulzinhas aqui. E depois vai se transformar num outro arco e vai para o outro lado. Tá vendo aqui esse perfil que parece um S que a gente fez? É esse perfil que parece um S que vocês têm que olhar. Ou um pescoço, né? Você está indo com a reta, faz volta para um lado como se fosse um pescoço e depois faz volta para o outro. Ou um violão, sei lá. Qualquer coisa que vocês lembrarem aí. Mas tá enxergando? Eu vou passar o mouse inteiro agora, vai ficar tortão, mas só para vocês verem melhor, ó. Então é esse aqui, ó. Esse tipo de perfil que a gente quer fazer, ó. Olha, até que não tá tão torto. Foi só falar que ficou, né? Mas tudo bem. É esse tipo de perfil azul, esse tipo de perfil verde que a gente quer fazer, tá? E aí, qual é a lógica disso? Ó, então, para fazer esse arco que eu fiz aqui de vermelho, eu preciso achar o centro dele. Ele tem esse raio R2. Vou desenhar aqui o raio dele, ó. Ele tem esse raio que a gente está chamando de R2. Qual é a distância? Olhando para esse desenho, vocês conseguem dizer para mim qual é a distância entre esse centro O2 dessa circunferência vermelha que eu fiz para o centro O1, que é a circunferência que já tem? Qual é a distância entre centro O2 e centro O1? É o R1 mais R2, né, senhores? Muito bem. Então, exatamente por que a gente faz um arco auxiliar com a distância de R1 mais R2? Ora, porque R1 mais R2 é justamente a distância entre os centros da circunferência que eu já tenho e da circunferência que eu preciso. Então, agora vai ficar super torto, tá? Mas só para ilustrar aqui para vocês, vou tentar não fazer tão torto. Então, justamente, ó, quando eu faço um arco com a distância R1 mais R2, ó, tô fazendo aqui, né? De cor de rosa. Quando eu faço esse arco, ele vai passar em algum lugar pelo centro da circunferência. Certo?
Para que eu ache o centro da circunferência que também é tangente à reta, a gente já viu, para a reta a gente traça uma reta paralela com aquela distância que a gente quer. Então, ó, se eu pegar a reta que está aqui e se eu fizer uma paralela com a distância do raio, essa distância aqui é a distância do raio, né? É o mesmo R2. Aí eu consigo, então, encontrar onde é que está esse centro O2. Certo? É esse o raciocínio. Por isso que a gente faz reta paralela com a distância do raio e traça ela. Faz ela grande, você não sabe onde vai ser essa concordância, né? Faz ela bem fraquinha e bem grande. Aí você vai fazer uma circunferência auxiliar com raio R1 mais R2. Por quê? Porque R1 mais R2 é justamente a distância entre esses centros. Então, onde cruzar essa circunferência auxiliar com essa reta paralela vai dar justamente o centro do arco que a gente precisa para fazer essa junção, que tem essa forma de pescoço, de S, de violão, como você achar melhor aí de lembrar. Por isso que eu trouxe aqui no PowerPoint o procedimento que a gente viu. Cadê o procedimento aqui? Que é escolher um ponto na reta, abrir o compasso e fazer o arco, fazer a perpendicular e traçar a paralela. Aí abrir o compasso com o raio R1 mais R2 e fazer o pedacinho do arco auxiliar. O que importa desse arco auxiliar é onde ele vai cruzar. Você não precisa fazer a circunferência inteira. Ela não serve para nada, né? Ela só serve para quê? Para cruzar o arco. Então, se você quisesse ter feito a minha caneta, se você quisesse ter feito só esse tequinho de arco aqui, ó, que eu tô pondo rosa em cima, tá bom já. Porque o que importa é onde ele cruza com a reta. Você não precisa fazer ela inteira, né? Você até pode, não... desde que você faça fraquinho, não tem problema. Mas percebe que a gente só precisa desse pontinho que cruzou com a reta, né? Porque aí a partir dele a gente consegue fazer o traçado da concordância. Uma dica que eu não tinha dado semana passada, mas eu dou agora, é fazer o quê? A partir do centro que você achou, que é a junção, a intersecção do arco auxiliar com a reta paralela, você pode traçar uma perpendicular para a reta, que é essa que vai aparecer de novo, ó. Isso aqui é uma perpendicular até a reta que passa por aquele ponto da intersecção da reta paralela com o arco auxiliar. E você pode ligar os dois centros, ó, o centro O2 com o centro O1, para quê? Para achar os pontos de tangência, que são os pontos onde o arco começa e termina. Então aí eu consigo fazer esse perfil que a gente vai reforçar aqui de roxo. Que é o que a gente falou, né? É como se fosse um pescoço, ou um S, ou um violão, né? Alguma coisa assim. Beleza?